Bom, gente, então, agora nós vamos para a nossa aulinha de proteínas, tá? Então, dando continuidade à aula da semana, né, do Covid-19. Então, é a segunda parte da aula. A gente teve a primeira de lipídio e agora a gente vai para a segunda, que seria a parte de proteína. Veja só, primeiramente eu vou falar, tenta prestar atenção no que eu vou dizer e aí a gente segue então com algumas anotações. Vou usar o quadro para explicação geral, depois eu vou e coloco no quadro como a gente fez com o lipídio, tá bom? Veja, proteína, primeira coisa. Quando a gente fala de proteína, a gente diz que ela é um polímero, tá? Proteína é um polímero onde o monômero é quem? O monômero vai ser o aminoácido. Lembra de ácido nucleico, que a gente falou que ácido nucleico também era um polímero. Então o ácido nucleico é um polímero e o nucleotídeo é o monômero. Lembra disso? Polissacarídeo. Polissacarídeo é o polímero e, no caso, monossacarídeo é o monômero. Então, da mesma forma que vai ocorrer com as proteínas, ok? Então, faz essa comparação para você lembrar, beleza? Então, o que é que vai acontecer? A proteína é um polímero e o aminoácido é um monômero. Os aminoácidos são ligados entre si por ligação peptídica. Até aí tranquilo, decoreba, você só está, na verdade, absorvendo a informação e armazenando. Mas é o seguinte, as proteínas, elas são sintetizadas, aí você tem que lembrar da aula de ácido nucleico, tá? Onde a gente fala de síntese proteica. Síntese proteica, no caso, você tem que lembrar que é o seguinte, período G1, período S, período G2. Pelo amor de Deus, calma, vamos lembrar. No processo de ciclo celular, a célula está em intéfase ou em mitose. Quando ela está em interfase, tem três períodos, G1, S e G2. O período G1 e G2 são os períodos de síntese proteica. É quando o DNA vai virar RNA, o RNA vai fazer splice em eucarionte, porque procarionte não faz, e aí esse RNA mensageiro vai sair para o citoplasma. No citoplasma ele é traduzido, o RNA transportador chega, tem o códon e o anticódon, que é o código genético, que me dá o aminoácido. E aí você vai formando as proteínas. Lembrou disso daí? Tranquilo, beleza. Caso não lembre, marca para revisar isso, porque é importantíssimo para Enem, em particular, tudo, tá? Tudo cai essa parte de ácido nucleico. Resultado, quando a gente vai então para a proteína, período G1 e período G2 são períodos de intensa síntese proteica. No período S ainda tem um pouquinho, na divisão ainda tem um pouquinho, mas G1 e G2 intensa síntese, né? Sem falar do G0. Mas aí a gente comenta em divisão celular. Então, quando a gente tem esse período, o DNA está produzindo RNA e RNA está produzindo proteína. E essas proteínas são o quê? Polímeros de aminoácidos. Então, os aminoácidos eles vão se encadeando e aí você tem, obviamente, as ligações deles. Beleza, até aí de boa. Só que o que é que vai acontecer? Quando eu falo desse processo de união dos aminoácidos, eu tenho uma síntese. Toda síntese ocorre por desidratação. Síntese orgânica é desidratação. Todo processo de quebra orgânica é hidrólise. Não esquece, a gente já falou isso milhões de vezes, né? Tá, Bara, já aprendi, realmente não precisa mais repetir não. Tá combinado, então. Resultado. Toda síntese orgânica é por desidratação, toda quebra por hidrólise. Beleza. O que é que vai acontecer? Nós temos uma síntese por desidratação fazendo a ligação peptídica. Proteína, polímero, aminoácido, monômero. Então, o que é que vai acontecer? Aminoácido, aqui ó, aminoácido, vai se unir a outro aminoácido. O que é que nós temos então dentro dessa união? Aqui eu tenho um ácido que vai se unir a um grupo amino, simples assim. Claro que o grupo ácido, ele vai ser isso aqui. E você tem o resto dos carbonos com o amino, tranquilo. E o grupo amino vai ser isso daqui. E você tem o resto dos carbonos junto com o ácido no final. Então aqui, ó, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma síntese por desidratação. Criando aí, então, uma ligação o quê? Peptídica. Então não esquece que aqui nós vamos ter uma ligação peptídica. Eu vou estar unindo um aminoácido a outro ácido amino. Se é que você me entende. Aminoácido, aminoácido. Só que eu vou unir o grupo ácido de um com amino do outro. E aí, consequentemente, eu estabeleço uma ligação peptídica através de uma síntese por desidratação. E aí vai. Um aminoácido se ligando a outro aminoácido, se ligando a outro aminoácido, se ligando a outro aminoácido. Se eu colocar aqui outro aminoácido,
ácido, ele vai pegar essa parte ácida e ligar com a parte amino dessa. Então lá no final eu terei um ácido terminal, como eu tenho aqui. E nessa parte eu tenho um amino terminal. Então todo polipeptídeo, vários peptídeos aminoácidos, todo polipeptídeo começa na extremidade amino e termina na extremidade ácido. Então eu tenho extremidades o quê? Amino terminal, ácido terminal. Sacaram a ideia? Tranquilo? Então isso daí vai ser na formação de uma proteína. Tudo bem até aí? Tranquilo? Qualquer dúvida, volta e assiste de novo, tá? E aí acelera, para você no caso mais rápido, não perde muito tempo. E aí o que é que vai acontecer? Quando eu vou, no caso, para a criação da proteína, ela vai ser acumulada de aminoácidos e esses aminoácidos vão estabelecer o quê? Vão estabelecer interações. Um aminoácido interage com o outro e forma o quê? Hidrofílica, hidrófoba, ou seja, ele repulsa ou ele atrai, ou ele pode ser, no caso, uma interação iônica ou uma Então existem uma cacetada de interações entre esses aminoácidos. E aí o que é que vai acontecer? Quando essas interações elas vão ocorrendo, logicamente que os RNAs transportadores eles vêm colocando os aminoácidos e eles vão interagindo. Essa interação vai acontecendo e vai formando o corpo da proteína. Daí é muito importante que você entenda isso. Vamos lá. G1S, G2 e G2 síntese proteica. Síntese proteica, DNA, RNA, RNA, proteína. Não é isso? Então você tem transcrição, splicing e tradução. Na tradução, RNA transportador chega, lê o códon, coloca o anticódon e bota o aminoácido na proteína. Aí o aminoácido estabelece ligações peptídicas. Bara, eu já vi livros onde ele fala veja só, sítio do ribossomo, aminoácido, o sítio peptidil, o sítio exit de saída. Aí ele vai falar, no caso, qual é o nome da enzima que estabelece a ligação Veja, tudo isso é de ensino superior. Então, nesse caso, se você está estudando com foco no ensino médio, esquece, porque isso não cai na prova. Sobretudo Enem, tá? Então, fique muito tranquilo. Se você entendeu toda a lógica que eu falei até agora, show! É isso que a gente vai ter que focar, tá bom? E aí, o que é que vai acontecendo? Na medida em que eu for colocando um aminoácido atrás do outro, ele estabelecendo ligações, eu estou criando a primeira estrutura proteica. É a chamada estrutura primária. Ela é linear e ela vai me dar a sequência de aminoácidos. Atenção! Toda e qualquer alteração nessa estrutura altera a proteína. Só para você ter uma ideia, anemia falciforme, essa daí é praxe, né? Inclusive até cai muito no Enem. Se você for ver uma hemácia, deixa eu botar uma hemácia vermelha que é igual a nossa, essa aqui é de Avatar, né? Então veja, se eu for colocar uma hemácia, ela é bicôncava, ela vai ser assim. A hemoglobina dela aí tem os seus aminoácidos e tal. Existe uma mutação que troca uma base nitrogenada e faz com que o ácido glutâmico seja trocado pela valina na cadeia beta dessa hemoglobina. Então, um aminoácido é trocado e é o suficiente, logicamente, que isso é uma mutação, para as hemácias ficarem em forma de foice. Então, vai causar anemia sinclêmica ou anemia falciforme. Veja a importância da troca de um aminoácido. Um aminoácido foi trocado na molécula toda de hemoglobina e a hemoglobina saiu do estado de bicôncava para o estado ciclêmica. Entende como não se pode alterar nenhum aminoácido de nenhuma proteína? Tranquilo? A partir disso, o que é que a gente conclui? Suas proteínas são iguais às minhas proteínas. A gente não pode trocar os aminoácidos. Isso é complexo porque então a gente é idêntico? Não, porque o conjunto proteico que nós temos vai depender se nós somos dominantes, recessivos, ter maior quantidade ou menor quantidade daquela proteína. Isso é quem vai fazer a variação do nosso cabelo, da nossa cor de pele, da nossa cor de olho e assim por diante. Perceba então que essas proteínas, todas elas vão começar, logicamente, pela estrutura primária. Então, a estrutura primária é esse encadeamento de aminoácidos. Na medida em que os aminoácidos eles vão se acumulando na estrutura primária, ou seja, linear, e ela vai em sequência fazendo ligação peptídica, eles vão sofrendo um processo de atração-repulsão e vão formando uma hélice.
A gente diz que a proteína entrou no estado secundário de formação. É quando o acúmulo de aminoácidos na estrutura linear faz com que ele comece a se novelar. Aí ele vai criar o fio de telefone, é uma hélice, é helicoidal, é o estado secundário da proteína. E aí ocorre mais interações ainda. Esse estágio secundário ele é feito por pontes de hidrogênio. E aí elas vão estabelecer as pontes de hidrogênio, geralmente de 4 em 4 aminoácidos, e aí criam uma hélice. Só que os aminoácidos se aproximam, alguns se repelem, e aí, consequentemente, tem interação iônica magnética, pontes de sulfeto, então estamos evoluindo para uma terceira fase, um terceiro estágio. É o estágio terciário da proteína. É quando a gente chama de estrutura terciária. Então, estrutura primária, linear. Estrutura secundária, hélice, helicoidal. Estrutura terciária, globular. Aí a proteína forma um glóbulo, veja que perfeito. Por isso que todas as proteínas têm que ter a mesma sequência de aminoácido. Então o que é que não pode mudar em uma proteína se ela é a mesma? Eu tenho colágeno, você tem colágeno. O que é que não pode mudar? Não muda nada. É o mesmo número, o mesmo tipo e a mesma sequência de aminoácidos. Veja que incrível. Então é tudo da mesma forma. Se mudar, vai mudar a proteína. Para me ver um negócio aqui daquela história de mutação silenciosa. Então se liga, mutação silenciosa é quando o código altera, mas não altera o aminoácido. Então o código foi alterado. O que é que não foi alterado? O aminoácido. Então a proteína ficou o quê? Na sua integridade. Ela é a mesma proteína. Isso é uma mutação silenciosa e se dá porque o código é degenerado. Se não lembrar, tira dúvida, vai atrás dessa informação, mas aqui a gente não vai explanar para não ficar muito longo esse vídeo, tá bom? Tranquilo? Então a gente falou da estrutura primária, secundária e terciária. Se eu for fazer um desenho, eu vou fazer nesse borrão mesmo aqui, tá? Ó, primária, secundária e terciária. Isso seriam as estruturas. Aqui eu tenho ligação peptídica, aqui pontes de hidrogênio e aqui pontes de sulfeto, interação iônica, magnética, hidrofílica, hidrofóbica, polar. Então, nesse caso, seria essa interação da estrutura terciária, tá? O que é que pode ser alterado na estrutura primária? Absolutamente nada. Isso é chamado de naturação proteica ou síntese proteica. E o inverso? O inverso pode ser feito com calor, alteração de pH, e aí a proteína ela não vai naturar, ela vai desnaturar. Uma vez desnaturada, o processo é reversível. Desnaturada, não reverte. Desnaturando, dependendo de onde parou, pode ser que ela ainda consiga enrolar de novo e voltar, tá? Mas se ela está desnaturada, não tem como. Por exemplo, leite, a turma faz coalhada, né? No Nordeste a turma gosta muito aqui de coalhada. Eu detesto, acho horrível, não gosto. Mas enfim, a galera acha, gosto de azedo danado, eu sou meio assim, então eu não gosto não. Aí resultado, mas tem gente que gosta, beleza, né? Tem gente que come, chega como com gosto, toma até aquele soro, que é ácido, que só a bexiga. Mas enfim, o que é que acontece? Você bota lá o leite vai coalhando, talhando, o que é isso? As bactérias que estão ali, que não são nocivas, obviamente, o leite não está ficando podre, mas ele está fermentando. Quando fermenta, produz ácido. E o ácido faz o quê? Altera o pH e aí, consequentemente, a proteína desnatura. Desnaturou, não volta. Pode bater no liquidificador aquela coalhada, mas ele não vai voltar a ser leite. É uma coisa de fritar ovo. Quando você frita o ovo, a clara fica aquele negócio branco. Ela é transparente e fica branca. Bota na geladeira para ver se volta. Mas não bota não, viu? Não vai voltar não. Mas não volta. Então, quer dizer, nesse caso, a desnaturação ela é irreversível, ok? Tranquilo? A dúvida que mais ocorre quando eu falo isso é: e a chapinha no cabelo, por que volta? Ele volta desordenado, né? Se a pessoa dá uma chapinha e levar um banho de chuva, ele volta muito louco. Mas volta, porque não é uma proteína só o cabelo, tá? Na verdade, ela é um cilindro com cerdas proteicas de queratina. Então é bem complexo o cabelo. Tu acha que é um fio. Não é um fio simples desse jeito, tá certo? Então por isso que a gente fala que ele pode renaturar, porque uma desnatura, outra não, então é um cilindro, é bem complexo, beleza? Então eu vou aqui anotar e aí você depois copia, tá? Então vê a imagem aí, primeiro a foto, vou colocar e eu explico logo em seguida. Bom pessoal, então tá aqui, tá? Tá anotado, e essa figura aí você já copiou, então deixei antes, né? Então agora só explicando a figura para que você possa, obviamente, botar os detalhes caso você queira, né? Então as proteínas são produzidas na intéfase, período G1 e G2, é o período de grande intensidade de produção. A síntese ocorre por transcrição do material no núcleo, splicing, o processamento também no núcleo e depois tradução no citoplasma.
DNA forma RNA, o RNA ele é reparado, tirando os intros, deixando os exons, tá? Esse assunto é ácido nucleico. E tradução RNA mensageiro vai ser lido pelo ribossomo e RNA transportador. Códon anticódon vai deixando os aminoácidos. Aminoácido, ele tem um grupo amina, tem um grupo ácido e tem um radical. Esse radical é a única variável. Existe diaminoácidos, diácido amino, diaminodiácido, ou seja, tem que ter no mínimo um amino e um ácido. E esse radical pode ter 2 carbono, 3, cadeia cíclica, acíclica. Então existem 20 variações desse radical e por isso a gente diz que tem 20 tipos de aminoácidos diferentes. Só que esses 20 tipos são codificados por 61 códons, trincas de bases diferentes. Então veja, 61 códon, 20 aminoácidos. Então não bate. Então eu tenho mais códon do que aminoácido. Então um aminoácido pode ser codificado por vários códons diferentes, tá? Então ficar atento a isso daí. E aí, consequentemente, por isso que o código é chamado de código degenerado. Importante também se ligar nisso. Estrutura das proteínas. A proteína tem uma estrutura primária, secundária e terciária. Todas elas passam por isso, ok? Para ter o estado funcional, que é o terciário. Daqui a pouco eu chamo a observação. Estrutura primária. Ela é linear, então, que o aminoácido vai encadeando e fazendo as ligações peptídicas, síntese por desidratação, amino de um aminoácido com ácido de outro aminoácido, síntese por desidratação. Estrutura secundária, licoidal, então ela vai fazendo a hélice, nesse caso, e vai estabelecendo as pontes ou ligações de hidrogênio. E a estrutura terciária, que aí tem tudo, né? Lembrando que as ligações peptídicas não somem não, tá? Aqui tem ligação peptídica e surge ligação de hidrogênio. Aqui tem ligação peptídica, ligação de hidrogênio e surge ponte de sulfeto, interação iônica, interação covalente, metálica, ou seja, todas as outras interações na proteína, tá? Esse é o estado funcional. Algumas proteínas podem ir para o estágio quaternário, como é o caso da hemoglobina, que é a união de vários terciários, ok? E a desnaturação proteica ela é irreversível, ou seja, uma vez desnaturada ela não volta. Como a gente falou antes, o princípio desnaturante, temperatura, está desnaturando, cessou. O princípio desnaturante, ela volta ao normal, ela renatura, tá? Então ela pode ter reversibilidade se tiver no princípio. Agora ela desnaturada, ela não renatura, ok? Outra coisa importante é que algumas proteínas, no caso, elas pegam a estrutura secundária e criam várias camadas em cima dela, como colágeno, por exemplo, e a queratina. O que é que isso quer dizer? Elas ficam em estrutura secundária complexa. Então elas fazem isso aqui, ó, secundária, com outra secundária, com outra secundária, termina ficando uma terciária complexa. Essas proteínas elas são insolúveis, tá? São as proteínas conhecidas como fibrosas. E essas proteínas que entram no estágio terciário padrão, elas são as proteínas globulares, que aí são as proteínas solúveis. Então essas daqui são as fibrosas, insolúveis, e essas daqui são as globulares, solúveis. Então aí fica as proteínas solúveis e insolúveis. Solúveis são as globulares e as insolúveis são as fibrosas, tá? Essas fibrosas nós temos aí, por exemplo, a queratina, nós temos o colágeno. Aqui nós temos a hemoglobina, nós temos a mioglobina, nós temos a albumina, que aí são as proteínas solúveis, tá? As proteínas também podem ser proteínas compostas, então elas podem ter o quê? Ligado a ela um pigmento, são as cromoproteínas, pode ter no caso alguns sais, pode ter... Então nesse caso as proteínas podem ser também compostas, tá? Então essas proteínas elas são proteínas chamadas de proteínas conjugadas, mas também não tem essa grande importância não. Beleza? Então eu espero que tenha ficado tudo ok, caso não, volta para você obviamente a entender melhor e vamos partir também para os exercícios nessa parte de proteína que são importantes, ok? Tranquilo? Ainda tem a parte de enzimas que vem para vocês também poderem fazer os exercícios, tá bom? Valeu e até a próxima!